paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre todos nós. Porção do dia, livro de Lucas, capítulo de número 9, a partir do versículo 28, a palavra sagrada está registrada assim. Cerca de 8 dias depois de proferir essas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que dois varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam de sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas, conservando-se acordado, viram sua glória e os dois varões que com ele estavam. Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro: Mestre, bom estarmos aqui. Então façamos 3 tendas, uma será a tua, a outra de Moisés e a outra de Elias, não sabendo, porém, o que se dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu e encheram-se de medo, e ao entrarem na nuvem, e dela veio uma voz dizendo: Este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouve. Sabe, amados, esse texto é lindo porque Jesus tinha feito uma proposta na parábola anterior, dizendo que alguém que estava entre eles não passaria pela morte sem antes não ver a glória de Deus. E Jesus, tendo os seus 12, ele sempre teve alguém mais próximo para as suas orações: Pedro, Tiago e João, ou Pedro, João e Tiago. Eles sempre estavam juntos com Jesus em todas as coisas que iam acontecer com o Senhor. O que é lindo nesse texto, que ali eles estavam cansados, mas observando o Senhor orando, e de repente o rosto dele começa a transfigurar, sua roupa se transforma numa glória, e o Senhor começa a conversar com 2 seres que não eram mais habitantes da terra. Ao conversar Jesus com Moisés e Elias, Pedro e os seus discípulos, seus companheiros, são tomados de um horror, de um medo, mas de repente uma nuvem cobre aquele lugar. O que é lindo que Pedro antes falava para o Senhor que seria bom fazer uma tenda e tal, mas quando a nuvem toma eles, Pedro é tomado de um medo de entrar na nuvem, um medo de entrar na glória de Deus. O melhor é quando ele ouve o que sai dessa nuvem, quando a palavra diz: Este é o meu filho amado, a este ouvem, dê ouvido, dê atenção. O tempo todo, o nosso Deus Pai, ele tem proposto a ensinar a humanidade para ouvir a Cristo. E como é difícil ouvir a Cristo. Como as pessoas não gostam de ouvir os seus ensinamentos e muito menos os seus conselhos. Por isso há uma humanidade que sofre sobre a face da terra. Porque o povo de hoje é rebelde à palavra de Deus. Não é o povo só de hoje. A humanidade por si só. Há um povo que tem um coração rebelde. E é por essa rebeldia desse povo que muitos e muitos sofrem. O poder da visita do pecado no homem até a 3ª e 4ª geração se cumpre pela palavra do Senhor, pelos mandamentos do Senhor. Mesmo vivendo na graça, as consequências da indisciplina correspondem ao corpo. É por isso que tem pessoas boas hoje sofrendo. Você diz: poxa, mas ela é tão boa partindo de qual princípio? Tão boa como quem? Avaliação. Tão boa relativa a quem? A Cristo? O tão boa é relativa a nós, a nosso julgamento, não ao julgamento do Senhor. Nós precisamos de voltar lá no livro do Êxodo, capítulo 20, onde o Senhor diz dos mandamentos. E quando um homem desonra a Deus, ele visita desonra nos filhos, nos netos, bisnetos, é assim que funciona. Há uma consequência do erro de alguém nesse plantio para trás. Aqui o Senhor deixa bem claro para mim e para você: Este é o meu filho amado, a ele ouve, dê atenção, põe em prática. Por quê? Porque Jesus é o caminho. Jesus é a luz que ilumina o homem, toda a humanidade. Jesus é a paz que eu e você precisa. Jesus é a transformação que eu e você necessitamos. Jesus é a graça que eu e você recebemos e não merecemos. Jesus é o amor que Ele nos amou de tal maneira e que ninguém de nós verdadeiramente somos merecedores. Jesus é a alegria do Pai andando sobre a face da terra, recolhendo os seus, buscando de volta a família para a casa do Pai. Jesus é o irmão mais antigo, o mais velho, o responsável por todos, o que criou e o que organiza toda a morada e quer levar-nos para com Ele ter uma vida eterna
na casa do Pai. Receba o convite do Senhor, ouve, põe em prática o chamado do Senhor e viva o sobrenatural do Senhor, no nome santo de Jesus. Forte abraço e até a próxima.